Essa é a história de Alexandre. Alexandre era segurança noturno em um estacionamento de um shopping abandonado na periferia da cidade. O lugar já estava deserto há meses e as únicas visitas que recebia eram os poucos carros de funcionários que estacionavam ali antes de irem embora. Ele sempre achou que o turno da madrugada era o mais tranquilo, mas também o mais solitário. A quietude da noite podia ser opressiva e ele sentia o peso da escuridão ao seu redor. Era uma terça-feira e o céu estava claro e com a lua cheia iluminando o terreno deserto. Quando Alexandre entrou no estacionamento para começar sua ronda, percebeu algo estranho. Um silêncio incomum, como se a própria noite estivesse segurando a respiração. Seus passos ecoavam no concreto e ele não conseguia afastar a sensação de estar sendo observado. Ele passou pelo primeiro bloco de carros, mas algo o fez parar. No fundo do estacionamento, perto de um canto isolado, havia uma figura. A princípio, pensou ser uma sombra, mas logo percebeu que não. Era algo mais... A criatura estava de costas, mas Alexandre podia ver a silhueta de um corpo humano e curvado de maneira antinatural. A postura era de alguém em profunda agonia, mas o que o fez gelar foi o formato dos braços e a cabeça. Era uma figura desproporcional, com os membros alongados e a cabeça inclinada para o lado. Alexandre não teve tempo de processar mais detalhes antes que ela se virasse abruptamente. O que ele viu o fez paralisar. Era um rosto deformado com dentes afiados e olhos amarelos que brilharam sob a luz da lua. O corpo era coberto por pelos densos e escuros. Era uma aberração entre o humano e o animal. Aquilo era um lobisomem. Antes que pudesse reagir, a criatura avançou com uma velocidade sobrenatural. Alexandre deu um grito abafado e correu na direção da guarita. Seu coração estava disparado. Seus pés batiam pesados no concreto, mas ele não ousava olhar para trás. Ele podia ouvir os passos pesados da fera e o som de suas garras batendo no asfalto enquanto se aproximava. Seu único pensamento era chegar à guarita, onde se sentiria seguro. Mas à medida que se aproximava, o medo parecia torná-lo mais lento. O som das garras se aproximavam com uma intensidade crescente e, por um momento, ele temeu que não chegasse a tempo. Finalmente, com um impulso desesperado, ele conseguiu alcançar a guarita e se trancar rapidamente. A criatura parou diante da pequena cabine, respirando com força, suas narinas se dilatando como se estivesse saboreando o medo de Alexandre. Ele sentia o peso daquela presença e o cheiro forte de suor e carne molhada daquela criatura. O lobisomem se aproximou da janela de vidro, encarando-o com uma expressão selvagem e cheia de ódio. Seus olhos fixaram-se nos de Alexandre, e o segurança sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Durante minutos que pareceram horas, o lobisomem não se moveu, apenas observava, como se estivesse esperando algo. O homem, imóvel dentro da guarita, não ousava fazer um som sequer. Cada respiração sua parecia ressoar em seus ouvidos, e ele sabia que qualquer movimento em falso poderia ser fatal. De repente, como se tivesse se cansado da perseguição, o lobisomem deu um último rosnado baixo e recuou para a escuridão. Seus passos desapareciam na noite silenciosa, até que não se ouviu mais nada. Alexandre não ousou sair da guarita até o dia amanhecer. Quando finalmente a luz do sol rompeu a escuridão, ele se arrastou para fora, exausto e pálido, com as mãos tremendo. O estacionamento estava deserto novamente, mas ele sabia que o que ele tinha visto era real. Ele não conseguia entender como ou por que aquilo aconteceu, mas uma coisa era certa: ele jamais faria uma ronda sozinho em uma noite de lua cheia novamente. Enquanto se afastava do local, ele olhou para o fundo do estacionamento uma última vez. Não havia mais nada ali, mas no fundo de seu peito, Alexandre sabia que a fera ainda estava à espreita, esperando pela próxima lua cheia.